reconhece um verdadeiro espírita pela sua transformação moral, a moral que nós vamos trabalhar é a moral do Cristo. Não tem outra moral melhor para nós, exemplificando para a gente, né? Então, é a moral do Cristo, tá certo? E lá na questão 132, quando Kardec pergunta também, não é mesmo? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem apresentado ao homem para que sirva de guia e modelo? Qual é a resposta? Jesus. Questão 625. Estou trocando aqui as questões aqui. É a 625, né? Jesus. Tá? O que nós colocamos aqui na 132 qual o objetivo da encarnação dos espíritos, né? Levá-lo à perfeição moral. O objetivo nosso é esse, tá certo? Então nós vamos ver que evoluir com Cristo é buscar os seus conselhos, não é mesmo? É seguir os seus, o passo que ele mesmo deixou bem claro, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai chegar lá se não for por esse caminho. Ele deixa isso bem claro para todos nós. Então, eu tenho que seguir Jesus ali. Então, eu preciso pegar lá seus conselhos, né? E botar em prática. Tá? Botar em prática. E um dos mais difíceis conselhos do Cristo para nós, em questões de evolução, é amai os vossos inimigos. Esse é o mais complexo, não é? E foi até por conta dele que o pessoal perseguiu ele muito lá. Falou, o quê? Eu, judeu, amigo de um samaritano? Mas nunca. Não é isso lá na época? Foi aquela história? Tanto que quando ele vai contar a parábola do bom samaritano, né? Ele coloca exatamente, quando o judeu pergunta, ele coloca exatamente um samaritano, que era inimigo deles. Para ele perceber que todo mundo pode melhorar. Tá certo? Então, nós vamos, antes da gente começar a ler algumas citações do Evangelho, vamos começar, já que é a nossa evolução com Jesus, tá? Vamos começar com uma história do Chico, famosa, que todo mundo conhece, tá certo? É aquela história que, se eu não me engano, o Chico tinha um cachorro, né? Que ele cuidava dele, todo dia que ele chegava, tinha que cuidar do cachorro, porque o cachorro estava doente. E dava ele um trabalho danado, mas ele cuidava do cachorro. E isso era 2 horas da manhã. Né, que é a hora que ele chegava em casa, quando ele psicografava Paulo Estevão, até 2 horas da madrugada. Aí ele vinha embora e cuidava do cachorro. Aí, se eu não me engano, uma das irmãs dele, né, ficou com dó do Chico. Assim, não, mas o Chico chega tarde, madrugada, ainda vai cuidar desse cachorro, aquela coisa. Esse cachorro já está mais para lá do que para cá, e o Chico fica, né, naquela coisa toda. Aí ela, com as melhores das intenções do mundo, né, faz o quê? Mata o cachorro. Porque ele via a carga dele, não, e já está para morrer, então vamos ajudar ele a morrer de uma vez, né? Porque ele já vai embora, e aí o Chico já vai e fica livre, né? Não vai ter esse trabalhão todo com esse cachorro. Então ela pega e faz isso. Aí o Chico chega, ela vai e conta. Olha, Chico, eu vi seu sofrimento, aquela coisa. Então, como ele já estava, né, mais para lá do que para cá, eu dei um remedinho para ele, agora não tem mais o cachorro para te dar dor de cabeça. Ele já estava muito doente, né? Já estava quase que para morrer mesmo. Só que, veja que interessante, né? Apesar de ser o Chico, ele ficou magoado com aquilo, né? Ele ficou magoado, ele ficou chateado, né? Ficou entristecido com o que ela fez, aquela coisa toda, e ficou daquele jeito, né? E aí aquele curioso, quando ele fica, qualquer coisa que acontece com ele, aí ele, como ele estava daquele jeito lá, com aquela má, aquela coisa, aí quem aparece para ele? Emmanuel, é claro. E é igual de volta com Joana de Anjos, né? A hora que ela aparece para chamar a atenção dele. E aí aparece Emmanuel. E fala com ele, o que houve que você está desse jeito? Né? Que você está assim, aquela coisa toda. Ele conta para Emmanuel, né? O que aconteceu, que a irmã fez para poder ajudá-lo, mas ele ficou muito chateado, aquela coisa toda, que não queria que fizesse aquilo. Então Emmanuel, e ele pergunta para Emmanuel, mas por que você está me perguntando? Você não está vendo que eu tenho razão, aquela coisa? E não, eu estou vendo porque estou percebendo uma mancha escura em volta do seu coração. Formou-se uma mancha escura ao redor dele. Isso me preocupou. Então vim saber qual era o motivo.
Aí ele contou, né? E aí e Chico falou e você não acha que eu tenho razão para ficar com raiva, chateado, aquela coisa toda? O que você quer que eu faça? Aí ele diz para Chico assim, você vai fazer o seguinte, você vai perguntar para ela o que ela mais gosta e vai comprar isso e vai dar de presente para ela. Não é assim? Essa história conhecida, né? Aí o Chico não aceita, não, mas o que é isso? Eu tô com raiva. Né? Ela matou meu cachorro, eu tô com raiva, eu tô chateado, eu tô magoado, é por isso mesmo. Não é? E aí o Chico esperneia, mais ou menos, né? Assim, questionando Emmanuel, e é onde a gente entra na nossa lição de Jesus. Aí o que Emmanuel fala para ele? Chico, não sou eu que estou te pedindo isso. Não sou eu que estou te falando para você fazer isso. Tá? É Jesus que está te pedindo para fazer isso. É quando vai lá no amai vossos inimigos, né? Orai pelo que vos persegue e caluniam, não é assim? Bendizei os que vos maldizem. É Jesus, é Ele que está te pedindo, não sou eu. Não sou eu. Quem está pedindo é Ele. Aí o Chico fica, né? Aí já fica meio assim. E mesmo que fosse Emmanuel, ele ia atender de qualquer forma, né? Ele obedeceria. Então, quando ele vai lá, a irmã queria uma máquina, naquela época, uma máquina de costura, né? E custava caro uma máquina de costura. E aí, ele compra essa máquina de costura, né? Para parcelar até na próxima vida, né? Porque ele ganhava pouco, né? Então, dividiu aqui não sei quantas vezes e dá a máquina para ela. Não é isso? Aí Emmanuel nos conta que quando ele dá a máquina para ela, a gratidão dela é tão grande, mas tão grande, que sai um jato de luz do coração dela e vai direto ao coração dele. Ele não vê. Né? E aquele jato de luz dissipa toda aquela mancha escura em volta do coração dele, pela gratidão que ela tem, pela alegria que ele proporcionou a ela. Né? Então ele está mostrando, ele dá essa lição que é uma lição maravilhosa para nós. Então assim, por que essa não é bem escolhendo essa história? Porque se a gente quer evoluir com Jesus, tem que ser desse jeito. A gente até bate o pé para algumas coisas, né? A gente não gosta, mas tem que ser desse. Não tem. Nós não temos outra escolha. Não é? Se eu não aceitar isso agora, eu vou ter que aceitar na vida seguinte. Tá certo? Então, o Chico é o nosso grande exemplo. Mas é claro que não dá para sair agora igual ele. Tá? Vamos demorar umas caminhadas, mas ele é o nosso exemplo. E nós vamos buscar essas experiências dele para nós. Não é? Para a gente tentar ficar o melhor possível quando a gente voltar ao plano espiritual. Então, o Evangelho tem muitas, né, citações no Evangelho que nos chama a essa evolução com Cristo. Tem muito chamado ali para nós. E nós colocamos alguns aqui, né? Lá em Mateus 7:21 está dizendo para a gente assim, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. E aí a gente todo dia fala isso, né? Todo dia a gente promete isso e a gente descumpre todo dia. E quando a gente fala a oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso, seja feita a tua vontade, mas eu quero, na verdade, que faça a minha. Não é? A gente fala assim, mas a gente esquece desse pequeno detalhe da oração do Pai Nosso. A gente esquece desse pequeno detalhe. E aí, quando nós falamos essa semana passada muito aí, apesar do Natal, como vamos falar do Natal, falamos muito sobre Maria de Nazaré, né? Que foi aquela que recebeu Jesus. E ela está envolvida, ela está extremamente envolvida no 25 de dezembro nosso aqui, né? Não foi essa data não, mas é o Natal, ela faz tão parte quanto ele. Porque foi ela que se propôs a vir para poder trazê-lo de volta. De volta não, pela primeira vez, né? Ao nosso planeta. E ela faz uma coisa que, para a época, ela faz algo que ninguém nunca tinha feito até então. Não é? É quando ela vira para Deus e fala assim, Senhor, faça-se em mim a sua escrava. Não é? Faça em mim o que quer, ou como tem uma outra citação que ela diz assim, né? O que queres que eu faça? Então, quando eu faço a oração do Pai Nosso e passo por esse pedaço, seja feita a tua vontade, quer dizer que o que acontecer comigo
ligado, como vamos colocar a vontade divina dessa forma, tá? O que aconteceu comigo que está ligado ao meu processo reencarnatório, né? Aquele planejamento reencarnatório que nós combinamos antes de renascer, eu tenho que aceitar. Nós combinamos aquilo. Não é? O planejamento reencarnatório, a gente faz parte dele. Nós também damos palpite. Tá? A gente só não dá palpite quando a volta é compulsória. Né? Aí não tem condição de opinar em nada. Aí quem vai opinar tudo é aquela equipe responsável por mim. E eu não vou poder falar nada. Mas nós falamos, nós pedimos, foi atendido, vários pedidos nossos foram atendidos, nós reclamamos, não, tudo bem, pode ser assim, não, isso aqui não dá para ser. Foi feito tudo assim bonitinho. Não é? Então, quando ele fala, né, para aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, então eu preciso ficar atento a isso. Eu estou me disponibilizando à vontade divina. Que no nosso caso é o meu próprio planejamento. Não é? Ou seja, eu preciso cumprir o que nós combinamos lá, mesmo que eu não saiba o que foi combinado. Mas a gente tem uma intuição, que é o que a gente está seguindo a nossa vida, né? O que eu tenho para cumprir dentro da minha casa, com os meus amigos, com o familiar, aquela coisa toda. Então, essa é uma das citações. Mateus 10, 22. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Tá? Então, gente, nós já escolhemos ser espírita, né? Então não vamos abandonar, não. Isso é agora até o final. Tá? É até o final. Não abandona, não, porque está escrito aqui. Tem que perseverar até o final. Para a gente poder ser salvo, né? É ter um retorno melhor quando a gente puder voltar à Terra. Né? Tanto ter uma recepção boa lá, como uma volta boa aqui também. Para a próxima vinda nossa. João 8,31 diz assim, né? Registrou lá: se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Permanecer na palavra do Cristo é procurar fazer o que está no Sermão da Montanha, no Novo Testamento, lá, Sermão da Montanha. Não é permanecendo no que está escrito. É só para quem tem dúvidas, não, mas o que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer para essa evolução com Jesus? O Sermão da Montanha em prática. 3 capítulos do livro enorme. Só 3 capítulos está bom. Né? O problema é botar aqueles 3 capítulos na prática. Apesar de ser 3, o problema é ler lá e praticar. Tá? Então a gente tem que ler constantemente para que ele fique na nossa cabeça. E no dia a dia a gente lembrar das lições e na hora botar na prática. Uma hora a gente consegue, né? Olha o tanto que nós já mudamos. Não é para quem está no espiritismo há muito tempo, né? Não, olha, lembra de você antes de ser espírita. Lembra de antes. Não é? Não é? Eles nem deixam a gente lembrar a vida anterior para não avacalhar a coisa. Não é? Mas quando a gente faz uma passagemzinha assim, a gente pensa assim, nossa, quanta coisa eu deixei de fazer, né? Como que eu mudei? Tem que mudar muita coisa ainda, mas a gente já percebe isso, que já mudou muita coisa. E a gente nota muito claramente quando acontece um problema, dependendo do tipo de problema, com alguém, né? A gente pensa assim, se isso fosse há uns 20 anos atrás. Não é? Como diz, a cobra ia fumar. Mas como agora eu sou espírita, né? Cristão, espírita, e o vizinho está me incomodando, aquela coisa toda, não é? Há 20 anos atrás, a polícia ia até ser chamada. Não é? Hoje não. O que você faz? Procura saber o nome completo dele, endereço, vai no caderninho lá e coloca. Não é assim? Coloca no caderno de oração, traz para a reunião mediúnica, né? Põe no caderninho lá, o nome completo, endereço, para ver se aquilo se conserta. Né? Isso é um processo evolutivo nosso. Então hoje o nosso papel tem que ser esse, né? Esse que eu gosto muito, João 15,14. Vós sois meus amigos se fizerdes o que vos mando. Então eu tenho que preocupar com isso, né? Eu já estou fazendo o que Jesus mandou. Porque se eu quero ser amigo dele, né? Eu tenho que fazer o que ele mandou. E o verbo aqui é mandar, não é nem pedir, né? É mandar. Porque ele, como ele disse, mestre eu sou. Como ele é mestre, ele pode mandar a gente fazer. Porque tá garantido que é certo. Não é? Tem 100% de acerto. Então eu tenho que pensar nisso daí. São citações do Evangelho, né? E aí mais um recado dele para nós no Evangelho do Espiritismo: espíritas, amai-vos
este o primeiro ensinamento, instruí-vos este o segundo. Temos que ler, né? Temos que estudar. Tem obra espírita aí adoidado para a gente poder estudar. Temos que ler a obra de Kardec para saber, né, como é que é a doutrina que eu escolhi e os ensinamentos de Emmanuel para a gente poder entender o Cristo. Pedido dele para nós. Isso aqui está no capítulo 6, no item 5. A gente vê que é uma fala do Cristo para nós. Tá? Não sabemos como que ele mandou esse recado, mas ele mandou. Aquele capítulo todo, que é o Cristo Consolador, né? Praticamente ele que mandou aquele capítulo todo ali. A gente vê que a fala é dele para nós. Então temos que atentar lá. Aí colocamos aqui no livro aqui, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 169, está dito assim para a gente: o cristão não é flor de ornamento para igrejas isoladas. Nós, né? É sal da terra, força de preservação dos princípios divinos, o santuário do mundo inteiro. Então a palavra do Cristo nesse particular não deixa dúvida. Nós temos que ser o exemplo, tá? O exemplo da moral do Cristo. Não é mesmo? Porque as pessoas cobram, é interessante, né? As pessoas cobram de nós. Tá? Quando você chega em casa, você vai embora hoje, quando você chega em casa e briga, não é? E briga, porque o controle remoto ela está lá perto da televisão, mas você deixou na janela. Alguém deixou na janela, e aí você não gostou, não é? Aí você vai e briga, né? Chega lá e diz: eu já falei que eu não quero esse controle aqui, que não quero, você quer mais. Aí alguém lá da sua casa diz assim: mãe, mas você acabou de chegar do Bezerra de Menezes, já está desse jeito? Não é? Não acontece isso conosco? Mas você acabou de tomar passe, não é? Acabou de tomar o fluidificado, porque quando... E a pessoa que está lá tem razão. Tá? Porque quando eu faço isso, nós tomamos passe. A reunião pública é uma reunião de tratamento. Não é tudo energia? É. Não é? O passe é uma reposição do campo energético, né? Para estabilizar, aquela coisa toda. Se eu dou em casa um acesso de raiva por conta disso, tudo que eu recebi aqui foi por água abaixo. Não é? Eu já mudei o meu padrão energético. Eu já não estou mais com aquela... Aí já descontrolei alguns chakras lá, né? Aí você já vai custar dormir, porque vai ficar nervoso. Aí depois tem que tomar remédio para dormir. Então, para a gente perceber que nós temos que procurar, como a gente, né, quando acabar a reunião, aquela coisa toda, eu tenho que procurar preservar o que eu estou sentindo agora. Não é isso mesmo? Esse bem-estar que a gente dá agora na hora de ir embora, acabou a reunião, está todo mundo feliz, aquela coisa toda, né? Que a gente se sente bem. Eu tenho que tentar dar um jeito de preservar isso. Tá certo? E não acabar com isso assim com muita rapidez, igual a gente costuma fazer. Né? Na primeira coisa que acontece lá fora, a gente joga tudo por água abaixo. Então, por isso, o Cristo deixou bem claro para nós um valioso conselho, né? Vigiai e orai para não cair em tentação. Na tentação de fazer as mesmas coisas que você já fez na vida anterior, que não deu certo, não é? Os mesmos erros da vida passada, que não funcionou, e a gente quer fazer de novo. A tentação é isso, né? Quando a gente quer fazer outra vez. Aí, vamos seguir alguns conselhos aqui do Cristo, para a gente entender, quando ele fala como é que nós temos que entender isso para nós. Tá? Nós temos vários conselhos. Vamos pegar aqueles mais diretos para nós. Ele diz assim para nós, até começamos aqui, né? Primeiro ele coloca para a gente assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Esse é um chamado difícil, não é um chamado fácil, não. Representa o que para nós, né? Renuncie às vaidades da vida moral e aceite os resgates da lei divina. Quando ele fala, negue-se a si mesmo e me siga, eu preciso fazer uma opção pelo que tem lá fora de interessante por ele. Pelo que tem aqui dentro agora. Eu tenho que fazer essa escolha. Eu tenho que renunciar a alguma coisa. Não é? E a renúncia é exatamente a isso. A ilusão da vida material que tem lá fora. Não quer dizer que eu tenho que abandonar. Eu não vou abandonar a vida social. Não é? Nós temos parentes, temos aniversário para ir, casamento, festa, aquela coisa toda. Né? Não tem problema nenhum. Mas agora eu sou espírita. Cristão espírita. Então, para alguma coisa que tem lá fora que não combina comigo, eu vou evitar. Não é? Aquelas ilusões de certas coisas que a gente achava que era
o melhor da vida, a gente já percebeu que não é, porque nós fizemos uma troca por estar aqui. Não é? Por estar aqui. Hoje é sexta-feira. Não tem o tal do sextou, e daí qual o problema? Nós fizemos uma troca. Ao invés de estar onde a gente estava antes, resolvemos estar aqui. Então ele fala assim, que se a gente quer ir após ele, negue a sua cruz e me segue. Porque ele disse, né, sobre essa questão, ele tem uma palavra que elucida muito isso para nós, é isso mesmo? Não se pode servir a Deus e a mamon. Ou você preocupa com o que tem lá fora de interessante ou com o que aqui dentro. É uma das duas coisas. Porque se lá fica muito interessante, você abandona aqui. Tá? Agora, quando aqui está muito interessante, a gente abandona lá. E é bem melhor estar aqui do que estar lá com certas ilusões. Que a gente vai saber, e nós já sabemos que não é bom para o espírito que quer evoluir. Então a gente vai evitar. Nós vamos evitar. Tá? Mas nós podemos ir aos lugares que a gente gosta de ir, lembrando que eu sou espírita. Então eu vou como espírita. Aí nós vamos selecionar os lugares, né? Selecionar as companhias, selecionar o tipo de assunto, tá? As brincadeiras, porque agora a nossa caminhada agora é outra. Agora é outra. Não é para virar beato do espiritismo não, tá, gente? Ficar enfiado dentro do centro, né, todo dia, o dia inteiro. Não é isso. Mas é lembrar que agora nós temos uma outra visão da vida que a doutrina mostrou para nós. E aí nós vamos saber fazer escolhas melhores para nós, porque se a gente está encarnado atualmente, é por um único motivo, né? Não soubemos fazer escolhas em vidas anteriores. Boas escolhas. Se tivesse feito, não estava aqui. Tá? Mas a gente também não tinha o conhecimento que nós temos hoje, que a doutrina trouxe para a gente hoje. Hoje temos o conhecimento. Então, baseado na doutrina espírita, no ensinamento do Cristo, aí eu posso fazer escolhas melhores. Tá? Escolhas melhores. Não é? Porque ele mesmo deixou claro para a gente isso também, que a doutrina trouxe para a gente também, das explicações depois. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então agora não tem mais desculpa para certas coisas. Você já é espírita, você já sabe muita coisa, e nós sabemos realmente muitas coisas. Só está faltando a prática delas. Esse é o lado mais complexo, né? Colocar na prática. Então, um dos pedidos dele é esse para nós. Outro, nós começamos com ele aqui, amai os vossos inimigos. Eu ainda coloquei aqui uma observação, né? Vamos lembrar que a parentela nossa faz parte desse contexto. Não é? Quando fala em amai os vossos inimigos, a gente fica pensando lá fora, né? O vizinho que nós já brigamos, o colega de trabalho. E dentro de casa? E dentro de casa? Eu tenho que lembrar dentro de casa. Porque lá em Mateus 5, Jesus disse e registrou, lá Mateus registrou, no capítulo 5, versículo 25, reconcilia depressa com o teu adversário enquanto estás lado a lado com ele. E ninguém está mais do seu lado que quem mora com você. Então, na nossa casa, não são todas e nem no mesmo grau, vamos dizer assim. Tá? A nossa casa também está um inimigo de vida anterior. Que agora a gente chama de filho, chama de filha, chama de pai, chama de mãe, chama de irmão, não é? Chama de esposa, chama de marido, de tio, de primo, irmãos que nós já convivemos com eles. De repente brigou e voltou para resolver. A doutrina nos mostrou isso muito claramente. E dentro desse versículo, para reconciliar com esses irmãos, enquanto lado a lado, quer dizer, vocês nasceram uma família junto, então façam as pazes. Vamos lembrar dos familiares também, quando falar desses inimigos. E vamos acrescentar mais uma coisinha, né? E vamos lembrar de nós também. Tá? Lembrar de nós. Porque nós descobrimos pela doutrina espírita, o que ela nos ensinou? Que quem é o nosso maior adversário? Nós mesmos. O mais difícil ser vencido? Nós mesmos. Nós mesmos. A nossa maior briga é com a gente. A gente fica achando que é com de fora, né? E não é conosco. É conosco. Então eu tenho que lembrar que eu também tenho umas brigas internas, não é? Que eu tenho que solucionar. Tá certo? E para que elas se solucionem verdadeiramente, eu preciso do Evangelho de Jesus para isso, com a explicação da doutrina espírita. Aí eu vou ganhar força para poder lutar comigo mesmo. Então vamos lembrar desse pequeno detalhe, que os inimigos são vários. São vários. E fora os do plano espiritual, que a gente não vê. Ainda tem eles.
não é? Que eram nossos amigos, vidas anteriores, nós os traímos, eles nos descobrem aqui e se sentem no direito de exercer a cobrança. Né? Eles acham que tem esse direito. Então eu tenho que me preocupar com todos eles. Não é? Então o que nós vamos poder fazer, até por eles, são orações por eles. Se eu quero estar com Cristo, né? Orações por eles. Assim como ele fez no seu último momento, que foi praticamente uma oração, né? Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. Foi quase que uma oração que Jesus fez ali, mostrando, dando essa lição para nós. Né? Que todos esses irmãos, são todos irmãos, a maioria deles nós somos amigos deles. Teve uma coisinha ou outra lá, a gente está aqui para resolver. Né? Então, mais um pedido dele. Ele coloca aqui, né? Orai pelos que vos perseguem e caluniam, que são irmãos ignorantes, não é? Ainda desconhecem essas leis universais, então eles se acham no direito de fazer cobrança sobre nós, não é? E bem vos dizer que vos maldizem. Então, essa preocupação do que falam de nós é muito grande para todos nós. E não há necessidade disso. Porque Emmanuel coloca numa de suas obras que nós temos que dar satisfação somente para a nossa consciência. Tá? Somente para ela. Se com ela a coisa está bem, então vai em frente. Tá certo? E eu não sei por que nós damos uma importância enorme à opinião dos outros sobre nós. Né? Damos uma opinião enorme para isso. O que as pessoas vão pensar de mim, o que elas vão falar de mim. Como diz o Chico, né? Elas têm o direito de pensar sobre você o que elas quiserem, porque o pensamento é dela. Ah, mas ela não gosta de mim, é problema de quem? Dela. Que não gosta, é problema dela. Não é seu problema. Tá? E às vezes nós queremos trazer isso para nós. Fica incomodado, porque isso não é para ficar incomodado com isso. Eu tenho que me preocupar comigo, como o Divaldo diz, né? Se você não é amado, não tem problema nenhum que você não seja amado. Até porque as pessoas não são obrigadas a te amar. Ele diz assim, problema mesmo é quando você não consegue amar. Aí é problema. Aí existe um problema. Você não consegue amar. Então temos que procurar a solução para isso. Agora, a gente querer que as pessoas gostem da gente, elas não têm essa obrigação. Tá? E se elas não gostam, isso é um problema de quem? Delas, não é nosso. É um problema delas, não temos nada com isso. É um direito que ela tem. Né? É um direito que ela tem. O que eu não posso fazer é barrar minha vida por conta disso. Ah, porque não me ama. Né? Até porque o nosso amor aqui é doentio, né? Nosso amor aqui é deturpado, nosso amor aqui é egoísta. Ele ainda é egoísta. Não é o amor que o Cristo espera que nós tenhamos uns pelos outros. Tá? Porque o nosso amor ainda, dentro da nossa casa principalmente, né, ainda é assim, o meu filho, não é assim que a gente fala? A minha filha, o meu filho. E nós sabemos que nós somos irmãos. Apesar de estar no papel agora de pai, filho, mãe, esposa, aquela coisa, nós somos irmãos, na verdade. Tá? Então, para a gente evoluir com Cristo, eu tenho que estar atento a isso, aos ensinamentos dele. Né? A sequência dele lá. Ele diz para a gente assim, mais uma fala do Cristo, né? Emprestai sem nada esperardes. Ou seja, nós não devemos esperar nada de ninguém. De ninguém. E a gente se decepciona exatamente por isso. Porque nós depositamos nas pessoas uma determinada confiança, uma esperança, que nós não podemos fazer isso com ninguém. Tá? Ninguém tem que carregar esse peso nos ombros, não. Nós não podemos depositar em ninguém essa esperança, ficar esperando, que muita gente pensa muito assim, né? Em algumas situações familiares, esperando que fulano venha te fazer feliz. Ninguém tem essa obrigação. Ninguém tem. Não é? A felicidade vai ser uma conquista íntima. E segundo Emmanuel, a felicidade para nós só vai se concretizar quando nós tivermos 100% de consciência tranquila. E nós temos 100% de consciência tranquila? Não. Vai demorar ainda ela ficar 100% tranquila. Então a felicidade é nossa, é uma busca interior. E a gente fica caçando ela do lado de fora, sendo que ela está do lado de dentro. Então quando eu quero seguir esse passo do Cristo, eu tenho que estar ligado a isso. Né? Que essas coisas são comigo e não lá fora.
Então são os conselhos deles para todos nós aqui, né? Não julgueis para não serem julgados. Esse também é outro pedido difícil para nós. Né? Difícil. Mas Jesus não julgou ninguém, então eu também não posso julgar ninguém. Não foi esse exemplo que ele deu lá da mulher adúltera? Quando ele fala, né, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Então ele diz para ela, olha, ninguém te acusou, então eu também não vou te acusar. Então se o Cristo não vai acusar, nós também não vamos. Apesar de que a gente faz isso constantemente. Tá certo? Mas Emmanuel traz para a gente uma lição muito interessante sobre isso. Ele diz para a gente assim, olha, não faça julgamentos de ninguém. Por quê? Porque você não conhece a trajetória total do Espírito. A gente não conhece a trajetória que ele vem passando para a gente poder fazer o julgamento dele. Assim como é o nosso caso, né? Nós sabemos a nossa trajetória toda? Não, a gente não sabe nem da vida anterior, da última vida, imagina de todas elas. Ele fala, você não sabe a trajetória que aquele Espírito está passando. Não é só ele mesmo, ou nós, por exemplo. Só nós, ou só você, sabe a força que você está fazendo para vencer uma dificuldade e não está conseguindo. Ninguém sabe disso, só você sabe. Aí quando você dá uma errada, o pessoal já começa a falar mal. Não é isso mesmo? Mas como se pudesse falar, olha, você não faz ideia do que eu tenho passado para vencer uma má inclinação que eu tenho, uma má tendência, como diz Kardec sobre nós. Nós não temos nem ideia do que a pessoa está passando. E nem elas também sabem o que nós estamos passando. Para poder ler essas lições toda da doutrina espírita, né, e botar isso em prática. Ninguém sabe melhor do que você próprio. Não é mesmo? O esforço que você vem fazendo, mas não está conseguindo vencer. Porque nós temos que fazer um esforço para muitas coisas insignificante, mas para muitas coisas um esforço maior. E só você sabe tanto que você está lutando para ser uma pessoa melhor. Então as pessoas não têm o direito de te julgar, não é? E nós também não temos o direito de julgar as pessoas, porque a gente também não conhece a história delas. E muito menos o planejamento reencarnatório, por que nós nascemos de volta? Não é? A doutrina não deixa a gente ficar sabendo disso, né? Ó, você nasceu agora por esse motivo. Não deixa a gente ficar sabendo motivos. É claro que com o tempo de doutrina, né, e as reuniões mediúnicas, nós vamos ficando espertos e percebendo mais ou menos, né? Qual foi o motivo. Obrigado. Né? Por que nós retornamos aqui? A gente vai imaginando, né? A gente vai imaginando. Eu acho que eu vim aqui é por causa disso. Nós vamos tendo mais ou menos ali. Porque eles não vão falar assim abertamente para nós. Tá? Então, se a gente não sabe o nosso, não sabemos das outras pessoas. Então, aquele pede, não faça julgamentos. Apesar de a gente falar assim e saber que nós fazemos julgamento sim. Não é só alguém fazer alguma coisa perto da gente, a gente já tá falando, olha lá, né? Já começa. E já é o início do julgamento. Mas nós vamos consertando isso, né? Com o tempo. A gente vai consertando isso daí, para poder ficar melhor, né? Ele diz para a gente assim, também nos aconselhou, entre vós o maior seja servo de todos. Ele deu esse conselho para a gente. Se eu quero evoluir, que eu seja o menor entre todos. O que ele está ensinando para a gente quando ele diz isso? Porque os apóstolos perguntaram isso para ele, né, aquela preocupação de quem que ele mais gostava, né? Qual era o melhor discípulo. Aquela coisa humana, né, que a gente tem aqui, né, de saber quem que é essa bobajada toda, quem que é o melhor, aquela coisa toda. E ele diz, não, que aquele que quer ser o maior no reino dos céus, que seja o menor no reino da terra. E dá um exemplo, né? Quando ele fala de João Batista, não é isso mesmo? Que ele vai dos nascidos de mulher, João é o maior aqui na terra. Mas lá, ele é o menor. Lá ele é o menor. Porque lá nós somos numa escala espírita que a gente ainda desconhece. Conhecemos só pelo livro dos Espíritos, mas desconhecemos isso lá. Esquecemos, pelo menos por enquanto, né? Como é que isso é lá presencialmente. Mas quando ele fala isso para nós, ele está nos dando uma lição e mandando um recado. Tá? Que recado que é esse quando ele diz isso para nós? Tá? Quando ele coloca isso para a gente. Entre vós o maior seja servo de todos. Ele dá uma lição para nós, que um recado para a gente. Que é o seguinte, a primeira virtude que você tem que trabalhar é a humildade.
Ela é a primeira que eu tenho que trabalhar. A humildade. Tá? Porque sem ela, você não reconhece que tem coisa para solucionar, para resolver. Não é? Sem ela, você não vai achar que você é egoísta, é orgulhoso, é vaidoso, é arrogante, é prepotente. Você não é humilde, como é que você vai descobrir isso? Tá? Como é que você vai aceitar? Então, quando ele diz isso, é para a gente poder trabalhar como primeiro foco nosso é a humildade. Temos que buscar isso logo de cara. Essa virtude tem que ser a primeira. Porque senão as outras, sem ela, as outras não se firmam. As outras virtudes não vão aparecer. Então, a humildade é o nosso primeiro foco. E não é tão simples quanto parece, né? Não é tão simples quanto parece ser humilde. Como ele coloca para nós. Então, quando ele diz para a gente, aí uma dica para essa é isso aqui, né? Seja servo de todos. Então, nós vamos ser aquele irmão que, né? Não quer dizer que nós temos que sair, né, fazendo papel de empregado de todo mundo. É isso que ele quer dizer. Ou seja, que eu esteja pronto para auxiliar e para ajudar qualquer tipo de pessoa. Qualquer pessoa. Né? Porque nós temos um pequeno defeitozinho, né, de bajular um pouco as pessoas que têm mais dinheiro. Ou que tem uma posição social relevante, né? Aquela coisa toda, a gente quer disso que ele está falando. É disso que ele está falando. Se você quer ser grande aqui, seja aquele que está para todos. Não é? Que ajuda todos, que cumprimenta todo mundo, que trata bem todo mundo. Né? Trata bem todo mundo. Do governador ao porteiro do palácio. Todo mundo. Bom dia para todo mundo. Carinhosamente para todo mundo. Né? Com todos. Gentileza para com todos. E nós, né, por vícios, nós e outras vidas aí, a gente tem essa tendência, né? Essa tendência de bajular um pouco mais certas pessoas por questão de posição social, condição financeira, por ser famoso. E ele fala, não é assim não. Não é assim não. Seja servo de todos. Todos. Porque ele mesmo foi questionado, né, pelos seus apóstolos, porque ele só andava no meio dos malfeitores, né, das prostitutas, das pessoas de má vida, as pessoas, os mendigos, aquela coisa toda, mas quem precisa de médicos são os doentes. Eu estou com quem precisa de mim. É claro que todos nós precisamos dele, né? Mas ele estava demonstrando que aqueles outros que eram os patrícios da época não estavam incomodados com ele. Não queriam nem a presença dele. Aliás, queriam crucificá-lo. Então ele dá essa lição para nós, da humildade. Se eu quero dar um passo grande na minha evolução com Cristo e na minha evolução, na minha reforma íntima, é a busca da humildade, dessa virtude. Porque com ela conquistada, aí nós vamos seguir tranquilamente para as outras. Senão, não admito, né? A arrogância não vai, e a vaidade, o orgulho, não vai deixar eu admitir que eu sou uma pessoa cheia de defeitos. Sem ela, eu não conseguiria admitir isso. E ela que vai me dar abertura para isso, né? Diz para a gente assim, né? Quer me seguir? Buscai a porta estreita. Já falou logo de cara. Né? Até parece como nós já falamos aqui anteriormente. Não é isso mesmo? Quando ele fala buscar a porta estreita, abrir mão das nossas ilusões e fantasias. Porque aí fora tem muita porta larga, né? Tem muita porta larga. Para escolher a estreita, eu tenho que ser corajoso. Tem que ser forte. Tá? Então, quando eu opto para não estar sexta-feira agora, aí fora curtindo aí no calorão danado, para estar aqui, eu estou... Porque quando vai escolher a porta estreita, não é nada de impossível de conquistar, não. Tá? Quando a gente está escolhendo estar aqui, pronto, já é uma porta estreita estar aqui. Não é? Uma porta estreita estar aqui. Porque a gente podia ter em outro lugar. Né? Fazendo, mas a nossa prioridade... Não, eu tenho que ir lá e é lá que eu vou. É uma escolha de porta estreita. Tá certo? Não tem que ser coisas grandiosas, assim. Senão a gente não vai conseguir isso nunca. Não é? Uma discussão familiar. Quando eu opto pelo silêncio, porta estreita. Fui xingado na rua dirigindo. Segui
né, pedi desculpa, fechei o vidro e fui embora tranquilo. Porta estreita. Porque a larga, nós já cruzamos essa larga aí, então não tem enjoado de cruzar essa porta larga. Pelas várias encarnações que nós tivemos, né? E na atual também. Já fizemos isso aí no passado. Quando a gente fazia, era dessa forma, né? Bateu, levou, eu não levo desaforo para casa, comigo ninguém fala assim, essas coisas todas. Isso aí já fizemos isso demais da conta. Isso é a porta larga, porque isso é o mais fácil. Tá? Agora, quando eu tomo outras decisões, aí é a porta estreita. Né? É a porta estreita. Você vai acordar amanhã cedo porque tem que estar aqui, porque tem uma tarefa. Você optou em estar aqui, 7 horas da manhã. Né? Mas amanhã é sábado, podia acordar meio-dia. Não, pela porta, eu quero estar lá. É a porta estreita. Então ela também representa e também simboliza pequenas atitudes nossas. Que para nós parece pequeno, né? Mas para quem está nos coordenando do plano espiritual, são grandes atitudes. Porque é ali que nós vamos nos moldando, não é? Aí com o tempo, a nossa, vamos colocar assim, com o tempo a nossa agenda está toda voltada para a casa espírita, para o espiritismo. Não é? Nós conseguimos ajustar a nossa vida toda ali, com o espiritismo junto, com a casa que a gente frequenta. Né? No começo é difícil. Para quem está começando, no começo é difícil. Mas depois, com o tempo, você ajusta a sua vida toda à casa espírita, a sua tarefa espírita. Tudo que você programar, você pensar aqui primeiro. Não, peraí, eu tenho tarefa. Né? Ah, não, agora eu estou liberado na sexta-noite, né, 2025. Mas agora eu tenho compromisso quinta-noite. Então você começa... Aí você muda uma coisa que era da quinta... À noite que você fazia aí fora, tenta mudar para sexta, porque quinta você tem que estar aqui. Tá? Então, parece uma coisa boba, isso é a porta estreita, que nós estamos passando por ela. Né? Porque podemos falar assim, com muita tranquilidade que é assim, porque muita gente tentou fazer isso e não conseguiu. Está lá na parábola do semeador, né? A semente que cai no espinheiro. No espinheiro. Ou seja, as coisas de fora estão sufocando mais, né? Começa a sufocar muito, que as coisas aqui de dentro não conseguem brotar. Aquela semente não brota. O chamamento lá fora está muito grande, está maior do que o chamamento aqui de dentro. Aí a pessoa não resiste e abandona. Né? Abandonar, não, sexta-feira, sábado, domingo, campanha diz que... Aí costuma falar assim, eu ainda não estou pronto para isso, não. Não vai ficar pronto nunca, né? Vai ficar pronto nunca. Tem muita gente assim na casa, não tem essa questão de vamos participar da campanha do quilo. Não, quem sou eu? Não sou digno de participar daquela. Vai ser digno nunca. Se for esperar essa dignidade, nunca. Ah, não estou preparado. Mas é a tarefa que vai te preparar. Tá? Não posso esperar chegar ao nível de Bezerra de Menezes para poder começar na campanha do quilo. Até porque eu vou ter uma tarefa muito mais significativa, né, para ajudar a humanidade quase que inteira. Então eu não posso esperar me transformar num Chico para poder fazer trabalho espírita. Não, é o trabalho que vai moldando a gente. Não é? A gente vai do jeito que a gente está mesmo. Fica pegando ali, a tarefa vai consertando a gente. Então tem que ter essa coragem de ir. Né? Então é o chamado do Cristo, sabe, a porta estreita. E ele nos deixa uma citação que é muito importante para nós, né? Muito importante para a gente. Quando ele fala assim, lá com os apóstolos, né? Que vai servir para nós. E eis que vos mando como ovelhas no meio de lobos. Tá? Ou seja, isso nos faz lembrar, quando ele coloca, quando ele... tá logo aqui embaixo, a gente vai entrar nela aqui. Mostrando para a gente o que nós somos espíritos. Vamos lembrar desse pequeno detalhe, né? Agora que a doutrina espírita é mais aceita pelas pessoas. Né? Agora que é mais natural. O povo ainda estranha um pouco ainda, né? Ainda estranha. Às vezes quando você está num determinado ambiente, né? Sua religião, eu sou espírita. Aí dá um silêncio danado, né? Quando a gente fala que é espírita, dá um silêncio, né? Ou fica assim meio assustado ainda com espírita, aquela coisa toda. Lá na escola, os meninos perguntam muito para mim, que eu passo
Todo começar aula eu passo uma frase do André Luiz no quadro, para ele, do livro Sinal Verde. Né? Mas excluir aquelas frases que falam de reencarnação, porque a maioria deles são evangélicos. Né? A maioria são evangélicos, católicos de alguns. De vez em quando, por um milagre de Deus, né, um fala que é espírita. Né? Mas muito raramente isso acontece. Tá? Então, às vezes, você vai à igreja. Assim, não, onde eu vou não chama igreja. Mas você pode chamar de igreja, tem problema também não. Tá? Chama centro, não, eu sou espírita. Aí dá um silêncio, os meninos fazem um silêncio, né? E arregala o olho assim, aquele troço assim, quando ele fala que é espírita. E aí é curioso, que a primeira pergunta que eles me fazem quando falam que eu sou espírita, você acredita no capeta? A primeira pergunta é essa, não sei qual motivo. Você acredita no capeta? Pergunta isso pra mim, né? Aí eu falo, não. Até brinco com isso, olha, acredito, eu não acredito não. Tá? Mas quando eu vejo uns nomes aqui na minha chamada aqui de certos meninos, eu acho que pelo menos primo deve ser, né? Porque não dá paz pra gente, né? Deve ser pelo menos primo, pelos nomes que eu tenho aqui, que a gente já conhece, né? Que tá mais na coordenação do que na sala de aula, deve ter algum parentesco com ele lá. Né? Então não vou explicar para eles, né? Que não são espíritas, essa coisa toda. Tá? E aí curioso, que uns perguntam assim, mas você faz macumba? Ainda pergunta isso. Aí como eu morava lá perto da escola, agora eu não moro, agora eu voltei a morar no Caiçara, né? Aí eles eram no vizinho, né? Eu falei, aí eu falei assim, faço? Você já me viu passando aqui na rua com um frango debaixo do braço, né? Garrafa de champanhe, vasilha de barro, pipoca, por aí, pelas encruzilhadas fora? Não, me deixa de ser bobo, me deixa de... Aí brinco. Eu tenho 13 anos de idade, né? Mas é porque é falta de conhecimento, né? E infelizmente na igreja que eles frequentam, né? Eles falam de nós, né? Eles perdem muito tempo falando de nós, falando mal da gente. Perdendo tempo à toa, mas não tem problema. Mas assim, mostrando que quando ele fala né, que a gente vai comover no meio de lobos, é essa questão, a gente vai ser incompreendido. Mas hoje já tem muita gente aceitando, né? E aceitando. E por mais que a gente não goste, a gente deve muito à Rede Globo. Né, por aquele tanto de filme espírita que eles soltaram, né? Foram soltando aquele monte de filme, então, para deixando as pessoas foram conhecendo um pouco mais daquilo, né? E várias novelas espíritas também, né? Com cunho espírita, umas mais bacanas, umas assim, com uns exageros, mas não tem problema, né? Os vários filmes do Chico, né? Os filmes do Chico e Nosso Lado, agora lançaram Os Mensageiros, né? Agora vão lançar um outro, né? Vão lançar de qual livro do André Luiz? Vão lançar agora? Eu estava vendo que eles iam lançar agora em 2025. Bezerra, não, mas é um outro. E a vida continua, não? Já passou, já passou. Gente, vão lançar agora. Eu estava lendo um livro desse significado, um livro bacana nosso, né? Eles vão lançar em 2025. Fugiu aqui qual que é é de um livro, vai ser um livro. Que eles vão lançar agora em 2025. Fugiu o nome do qual que é, fala de um livro que a gente muito conhecido nosso, um livro bacana que eles vão lançar lá, né? Não, de volta já passou, já foi bacana. É um livro desse do ano de André Luiz, se eu não me engano. Eu acho que é 2000 anos que eles vão lançar. Eu acho que é 2000 anos que eles vão lançar agora em 2025. Que é um negócio de Emmanuel, um troço assim. Né? É um livro desse assim, bem significativo para nós. Vai ser lançado aí em 2025, né? Eu acho que esse é 2000 anos, se eu não me engano. Se não for um livro também que tem um peso igual ele assim mesmo, né? Para todos nós. É interessante isso, né? E aqui, finalizando, ele diz pra gente assim, que ele estava ligado aqui, quando ele falou de vir como ovelha no meio de lobos, né? Ele diz pra gente assim, no mundo tereis aflições. Né? É uma fala do Cristo, né? No mundo tereis aflições. Mas ele diz pra gente assim, logo em seguida, né? Mas tem de bom ânimo. Não é isso? Eu venci o mundo. Então, mostrando pra gente que quando ele fala isso pra nós, né? E nós, como espírita, sabemos disso perfeitamente. Que a nossa caminhada não vai ser fácil. Não é? E nós sabemos muito bem disso, né? Aí dá uma lembrada, podemos lembrar a nossa vida atual, né? Lembra os problemas que você já passou lá para trás? Não é? Há 10 anos atrás, há 15, há 20, quando era criança, tanto de coisa que aconteceu, e nós estamos aqui firme ainda. E ele falou, no mundo tereis aflições.
Porque ele já sabia, né? Ele já falou, ele ia mandar o Consolador nos explicar isso. Mas ele já sabia, né? Vocês vão ter aflições, porque você faz besteira numa vida e volta na outra para consertar. Isso vai trazer aflições para vocês, vai trazer sofrimento. Então erra menos para ter encarnações melhores para frente. É como se ele falasse isso para nós. Mas ele diz para a gente, mas tem bom ano, eu venci o mundo, né? É interessante quando ele usa esse artigo, né? O, e não eu venci no mundo. Porque quando eu quero vencer no mundo, eu quero vencer nas questões materiais. Né? Ter um bom emprego, uma boa casa, um bom salário, uma família bacana, poder viajar, aí a gente tinha esse hábito de falar assim, fulano venceu na vida. Né? E não está errado, venceu na vida. Agora, vencer a vida, vencer o mundo é outra história. Quando ele diz, e quando Cristo diz isso, ele está dizendo o quê? Que eu venci todas aquelas ilusões e tentações que o mundo oferece, eu venci todas elas. Mas é claro que ele é um espírito perfeito, né? É diferente da gente. Mas é o exemplo porque ele também era como nós. Né? Jesus não foi um ser especial criado por Deus. Foi criado como nós aqui do mesmo jeito. Só que evoluiu com mais rapidez, que aceitou mais facilmente as verdades divinas e foi um espírito criado muito antes de nós. Ele está na nossa frente por esse motivo. Mas mostrando que o caminho é esse, que ele também passou por esse caminho, que nós estamos passando agora, e que todos nós podemos e vamos vencer gostando ou não gostando, querendo ou não querendo. Que é uma lei de progresso. Tá? Então ele fala, tereis aflições, não adianta bater a perna, você vai evoluir querendo ou não querendo. Tá certo? Só que a doutrina com Kardec mostrou pra gente que se a gente não quiser, então vai ser na marra. Vai ser na marra. Não é? Aí nós vamos ter umas encarnações mais complexas, alguns sofrimentos, né? Algumas dores, que não é punição divina, porque Deus nunca puniu ninguém, tá? É para despertamento. Despertamento. Vamos lembrar do versículo de Paulo, né? Levanta tu que dormes. Levanta, porque se esse despertador tocar, vai ter choro e ranger de dentes. Então nós já estamos aqui, nós já acordamos, né, para isso, né? Como espírita, já acordamos. Muitos de nós chegamos aqui numa boa, mas muitos de nós chegamos aqui pelo sofrimento. Então não queremos isso de volta. Então, para a gente poder evoluir com Cristo nessa questão toda, eu preciso pegar esses conselhos deles e praticá-los no meu dia a dia. Tá? Para a gente errar cada vez menos e nos comprometer menos com a lei divina. Então precisamos, quando a gente fala então, evoluir com Jesus, quer dizer que eu preciso ler o seu evangelho, as lições que eram gravadas aqui, estudar seu evangelho e estudar a doutrina espírita. Para que eu tenha força e tenha, né, uma bagagem para poder botar na prática a hora que precisar. Aí fora, o negócio é aí fora. Aqui dentro é mais tranquilo, o negócio é lá fora. Aqui dentro é moleza, o negócio é lá fora. A hora que descer as escadinhas e começar pela rua fora, o nosso teste começa. Não é? Então nós estamos fazendo aqui hoje o contrário da escola. Tá? Que lá o marca a prova, ele estuda em casa, vai lá na escola fazer a prova amanhã. Aqui nós estamos estudando para a prova agora. Tá? Estamos estudando para uma prova agora. Estamos estudando. Mas que hora que começa a prova, Jurandir? Quando você descer a escadinha e botar o pé do passeio para fora. Aí começa o teste. Não é? E ele dura até você voltar aqui na próxima quinta ou no próximo que você pisar aqui. Ele é 24 horas. Tá? Então nós estamos aqui para isso, para ter força para isso. Aí, agora, só que para sair vencedor, eu preciso do Cristo, dos seus conselhos. Mas eu tenho que botar eles em prática. Não são fáceis, mas a gente consegue. É só um pouquinho de boa vontade. E aí vai dar tudo certo. Gente, paz para todos. Né? Um Feliz Natal, próximo um ano novo aí, que a gente se fortaleça cada vez mais, né? Como cristão e como espírita, para a gente poder melhorar cada vez mais essa reforma íntima, sair de uma vez por todas, né? Nós já estamos lutando com ela há muito tempo. Tá? E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser, estaremos aí novamente.